Jovem Pan News. Bauru. De volta com o Ligado na Cidade, é reta final do nosso Ligado na Cidade de hoje, preparando o contato aqui com o doutor Arthur Rocha Lima para falar sobre varizes em homens. Aliás, o doutor Arthur Rocha Lima tem preparado vídeos semanais muito bons, com conteúdo muito esclarecedor, né, e acaba te ajudando a entender questões relacionadas ao vascular, né, uma área tão importante, quando a gente já falou aqui de veias e artérias, né, na explicação do doutor Arthur, né, toda essa explicação que ele já vem trazendo, inclusive semana passada, falando sobre a trombofilia e agora sobre varizes em homens. Olha que loucura. Você vai falar assim, mas não é possível, né? Tem sim. Não é porque a gente é homem que não tem esse problema, que não enfrenta, não sofre desse problema. E aí a gente vai conversar nessa reta final do Ligado na Cidade com o doutor Arthur Rocha Lima. Já está lá na sala? Doutor Arthur vai entrar na sala aí para a gente poder conversar com ele sobre este assunto. E eu já te dou a dica. O vídeo que eu acabei de elogiar está no Instagram do doutor Arthur Rocha Lima, no DR de doutor, né? DR Arthur sem H, Arthur Vascular. DR Arthur sem o H, Arthur Vascular, né, de doutor Arthur Rocha Lima. Então, repito, no Instagram, DR Arthur, sem H, Vascular, para você ter acesso aos vídeos já publicados pelo doutor Arthur Rocha Lima, vascular, campeão no que faz, e como pessoa, então, nem se fale. Aí a gente está só aguardando ele dar o ok ali na sala. Já está ok? O Tiagão, chama lá, vamos movimentar, senão 5 para o meio-dia aqui eu não consigo conversar direito com o doutor Arthur. Tá? Reta final do nosso Ligado na Cidade de hoje. Aliás, eu agradeço, viu? Inúmeras participações, lembrando, né, daquela Bauru que a gente viveu e que a gente adoraria viver novamente, né? Uma cidade pujante, onde o centro da cidade era tão vivo, né? Tão vibrante, tão alegre, né? Tinha Roda Alegre, que o seu Alfredo acabou de falar, já dá para a gente entender, né, do que era aquele centro da cidade maravilhoso. Maravilhoso. Doutor Arthur está com problema na internet, né? Vamos ligar então para ele, rapidamente, para a gente caminhar para o final do nosso Ligado na Cidade, fechando com esse tema que eu prometi tratar com o ouvinte Jovem Pan. 11 horas e 51 minutos, por isso agradeço, viu, as inúmeras participações que nós tivemos aqui, via WhatsApp, via Facebook, via YouTube, todos se lembrando, desde o Márcio Teixeira, que lembrou do cachorro-quente da Americanas, até o seu Alfredo, que me fez lembrar do Roda Alegre, aquele bar, restaurante que tinha ali na esquina da Ezequiel Ramos com a Azarias Leite. Agora 11 horas e 51 minutos, 11 e 51, vamos pelo telefone? Vamos embora. Doutor Arthur Rocha Lima na linha, Pinguim. Bora conversar. Doutor Arthur, tivemos problemas na internet, não conseguimos a conexão, mas eu faço questão de ouvi-lo. Doutor Arthur, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor Arthur, quando a gente fala de varizes em homens, pode parecer novo para alguns, né, espanto para outros, e isso acontece. Tem sim, não tem não, doutor Arthur? Sim, Pitoli. As pessoas geralmente relacionam o problema de varizes com as mulheres, né? Uhum. Realmente as mulheres, elas alcançam uma porcentagem maior, né? Chega até 40%, 50% das mulheres. Veja só, até quase que a metade delas, né? Do sexo feminino. Enquanto que nos homens, algumas estatísticas variam, né? Vai de 10% a 15% e chega até a 35%. Então, se você pegar de cada 10 homens, pelo menos aí 3, 4 podem desenvolver varizes sim, viu, Pitoni? E por que desenvolve, doutor? A causa das varizes é uma pergunta muito frequente. Ainda não se tem a causa definida, né? Existem alguns fatores genéticos, como a falta de elastina, de colágeno, que pode interferir, Pitoli, na parede da veia, né? Fazendo com que a veia fique mais enfraquecida, aí ela começa a desenvolver tortuosidades, né? Ela fica com aquele aspecto serpiniforme, parecendo uma cobrinha, né? E às vezes ela fica mais visível apenas na pele. Então, a causa realmente ainda não é definida, mas as pessoas acabam desenvolvendo
de acordo com a idade também, né, Vitória? Agora, fatores externos contribuem, doutor? Por exemplo, a gente imagina as mulheres, imagina salto alto, imagina as meias calças, não sei se com pressão ou não, mas enfim, alguns fatores externos podem acabar contribuindo para esse resultado? Sim, Vitória, pode sim, viu? Na verdade, o grande causador, né, os grandes fatores predisponentes, né, são mais esses fatores externos. Por exemplo, o uso de salto alto é um pouco ainda, não é definido na literatura médica que venha a causar varizes, mas pode piorar um pouquinho, né? O deambular, né, a caminhada, a marcha, no caso da mulher, com o uso de salto alto muito frequente. Não, de vez em quando, praticamente não tem problema, né? Agora, Pitoli, um fator muito importante que acaba desencadeando principalmente pessoas que têm o seu trabalho, que ficam muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, os dois extremos, né? Por tal ficar muito tempo em pé parado, por exemplo, o comerciário, o bancário, o professor, o que acontece? Ele ficando parado na mesma posição, você acaba sobrecarregando o sistema venoso. E aí se a pessoa já tem uma predisposição, aí vem a causa familiar também, né? Se tem uma predisposição familiar, vai desenvolver essas varizes, né? Às vezes mais, às vezes menos. Na outra ponta, a pessoa que fica muito sentada, Pitoli, também, às vezes a pessoa, não, estou sentado, eu estou relaxado. Mas é um raciocínio que não é correto, porque ao ficar sentado muito tempo, pessoas que trabalham, por exemplo, no computador, enfim, que ficam muito tempo ali no escritório, por exemplo, e não levantam mais de uma hora e meia, acabam também sobrecarregando a circulação, por incrível que pareça, ao ficar sentado, né, Pitoli? E a orientação do senhor, doutor Arthur, para a gente tentar diminuir as chances de desenvolver varize, há alguma orientação da medicina? Sim, você pode, por exemplo, evitar esses extremos, né, de ficar muito em pé tempo prolongado, ficar sentado tempo prolongado, certo? A cada meia hora você levantar, fazer uma caminhadinha, vai tomar um café, vai ao banheiro, alguma coisa, você já estimula a circulação. A movimentação dos tornozelos, né? Existe aquele suporte, né, que as pessoas têm no pé, que às vezes a pessoa, em vez de ficar trocando o pé ali no chão para o suporte, do suporte para o chão, o que acontece? Ela deixa em cima do suporte o pé e fica parada. Aquilo, na verdade, foi inventado para que você fizesse esse movimento, né? Para quem está sentado. Então, sempre tentar alternar, né, e movimentar bastante o tornozelo. Uma medida interessante, ao chegar em casa, principalmente nos dias de calor, né, em Bauru a gente tem aqui 8 meses, né, de temperatura um pouco mais elevada, você chegou em casa, põe as pernas para cima, você eleva as pernas. Com isso, você facilita o retorno venoso, o retorno do sangue. E é uma medida também, de certa forma, caseira, que você pode tentar prevenir e ajudar a estimular a circulação. Doutor, e o tratamento das varizes para os homens é o mesmo tratamento da varize nas mulheres? Sim, acaba sendo o mesmo tratamento, Vitória, porque não há como diferenciar, né? O tratamento clínico, inicialmente, né, que a gente acaba utilizando o medicamento, né? Os medicamentos são importantes porque eles ajudam bastante nos sintomas, né? Não que exista medicamento que vá, por exemplo, tirar uma veia varicosa. Eu costumo comparar assim, igual você dá um remédio para miopia, não existe, né? Uhum. Mas o medicamento, ele contribui, ajuda bastante nos sintomas, né? Alivia bastante as pessoas. O outro tratamento é o uso da meia elástica, que você comentou na sua pergunta anterior. A meia elástica compressiva para a circulação, ela ajuda bastante, porque ela ajuda o retorno do sangue, né? E aí, dependendo do grau, da forma, existe o tratamento cirúrgico, né? O cirúrgico engloba desde a cirurgia convencional até, hoje em dia, nós temos os procedimentos minimamente invasivos, que é o laser, que é a espuma. São técnicas mais modernas, que são menos invasivas, e você pode, sim, resolver o problema das varizes, né, Pitoli? Agora, doutor, e uma última questão. Existe algum risco para a minha saúde eu não não tratar das varizes? Exato, Pitoli. Pergunta importantíssima, né? Porque varizes não é apenas um problema estético, né? Às vezes a pessoa, eu não me importo muito
Dependendo do grau, você pode ter problemas, né? Você pode ter complicações. Quais são as principais complicações? Acabei de ler aqui na internet, né, que a Anitta está internada por trombose. Então, a cantora Anitta, né? Uhum. A trombose, ela é uma complicação de uma veia varicosa, né? E da trombose pode advir a embolia pulmonar, né? Quando a pessoa não cuida, Pitoli, ela vai deixando muito tempo, pode desenvolver aquelas úlceras, né? Mesmo pequenas, né? Que é uma falha de cicatrização ali em função daquela má circulação, né? Então é importante que a pessoa cuide para evitar essas complicações. E, por exemplo, quando você pega a pessoa um pouco mais de idade, que ela tem bastante vasinhos, né, relacionado, por exemplo, com as varizes, isso é muito frequente, pode haver uma hemorragia. A pessoa às vezes está num banho, está sentada, do nada mesmo, viu, Pitoli? Rompe um vaso, porque começa a ficar muito fininho, muito próximo à pele, e dá uma hemorragia considerável, assusta muito as pessoas, sabe? Por quem está por perto também. Então, é mais uma complicação que pode advir de veias varicosas, né, Pitoli? Perfeito. E mais informações no Instagram do Dr. Arthur Rocha Lima, como DR de doutor, Dr. Arthur, o Arthur sem H, Dr. Arthur Vascular, ali tem um vídeo tratando desse assunto, desse tema varizes em homens. Dr. Arthur Rocha Lima, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan, doutor. Eu que agradeço você, Pitoli, e a Jovem Pan pelo espaço aí que é importante. Muito obrigado a todos. Bom dia, bom final de semana, meio-dia em ponto. Jovem Pan News. Bauru.